Olá pessoal, nessa aula vamos dar continuidade ao nosso estudo então de métodos numéricos para a solução de problemas de valor inicial. Então, nessa aula eu vou apresentar outros métodos para a solução numérica, continuando o que a gente viu aula passada, né, os métodos de Euler. Então vou apresentar incluindo aí os métodos de Euler modificado, método ponto médio, os métodos de Ruger-Kutta, fazer um comparativo entre métodos explícitos de passo simples, né, esses aqui acima, e na segunda parte da aula, discutir sobre os tais métodos de múltiplos passos, falar sobre o controle automático do passo de tempo e discutir quais são os métodos, vou apresentar e discutir os métodos disponíveis no MATLAB. Então, na aula anterior, nós desenvolvemos dois métodos, né, para resolver problemas desse tipo. Vamos sempre seguir usando essa mesma formulação. Então, um deles é o método de Euler explícito e o outro implícito. Tá? São equações iterativas onde a gente parte de um valor y0 num tempo t0 e busca-se a solução em novos pontos até um tempo final desejado. Essa fórmula aqui requer para o cálculo da solução no novo ponto só a informação no ponto atual, por isso ele é uma relação explícita. É um método que a gente chama de primeira ordem, né, por ter precisão na ordem global, o erro global na ordem de ΔT, local de ΔT ao quadrado. O implícito aqui, nesse caso, a solução requer informação no próprio ponto que a gente vai calcular, então isso gera uma relação implícita, tá? E também apresenta erros da mesma ordem. Vimos que eles funcionam bem, conseguem resolver PVIs, mas por ser métodos de primeira ordem, eles requerem um passo de tempo pequeno para obter uma solução de qualidade, tá? Levando então à necessidade de um número de passos bem alto para obter a solução num dado intervalo desejado. Vamos ver então métodos que usam aproximações mais precisas, levando a resultados de melhor qualidade para um mesmo passo de tempo. Então vamos começar com um método de segunda ordem chamado de método ponto médio, que não é nada mais nada menos que uma versão modificada, digamos assim, do método de Euler explícito. E nesse método fazemos o seguinte, ó. Então nós selecionamos um ΔT para obter uma nova solução, tá? Só que a gente usa o método de Euler para obter a solução no meio do caminho, aqui num ponto médio. E calculamos a inclinação nesse ponto, tá? É chamado de ponto médio. Então está aqui, né, a inclinação nesse ponto calculado. Então, por fim, usamos essa inclinação avaliada no ponto médio para calcular a solução, tá, no próximo ponto, usando a fórmula do método de Euler explícito. Ou seja, não é nada mais nada menos que usar a equação lá do método de Euler explícito com uma inclinação diferente na fórmula, que é a inclinação desse ponto médio, tá, também estimado pelo método de Euler. Nós vamos ver ao longo dessa aula que essa é uma, digamos assim, uma tendência no desenvolvimento de métodos mais precisos que o método de Euler. É basicamente usar uma equação iterativa similar, mas com variações na forma de calcular a direção onde a gente vai caminhar o próximo passo, ou seja, partir da solução num ponto e chegar no próximo. Tá? Então, no caso do método de Euler, a gente só tira a informação num ponto, né, que é no ponto de origem. Nesse caso, a gente já usou uma variação. Uma análise do erro desse método, similar ao que a gente fez na aula anterior, tá? Ele mostra que é um método de segunda ordem, tá? Com um erro local de ΔT ao cubo e global de ΔT ao quadrado. Tá? Isso faz dele um método, em princípio, mais preciso que o método de Euler para o mesmo passo de tempo empregado, como a gente vai ver nos exemplos a seguir. Entretanto, ele requer dois passos de cálculo ao invés de um. Tá? Ou seja, como a gente costuma dizer na linguagem de métodos numéricos, aqui é duas avaliações de f por passo, ó, uma aqui e outra aqui. O custo de um método pode ser estimado pelo número de avaliações, tá, de f usados para avançar um passo de tempo. Tá? Quanto maior o número de avaliações, mais caro vai ser o método. Tá? Esse número aqui, esse número de avaliações vai ser a nossa moeda para fazer estimativa de custo computacional, digamos assim. Em muitos problemas, o custo está concentrado no cálculo dessa f, visto que as equações interativas são simples por si, envolvendo somas diretas, multiplicações e divisões. Uma outra modificação do método de Euler explícito é o método de Euler modificado, ou melhorado, ou método de Helm. Vocês vão encontrar esses diferentes nomes na literatura. Ele como disse, é uma variação também do método de Euler explícito, e nessa variação faz o seguinte, ó. Primeiro nós calculamos a solução no próximo ponto usando o método de Euler original. Tá? Só que, ao invés de assumir esse valor como a solução final e ir para o próximo passo, nós vamos aprimorar a nossa estimativa. Como? Já que nós temos a solução estimada num ponto, nós calculamos a inclinação nesse novo ponto também. Então, por fim, agora a gente recalcula a solução
no pronto usando uma média das inclinações. Ou seja, ao invés de usar a inclinação no ponto presente, eu uso a média da inclinação no ponto original e nesse ponto que eu prediz aqui usando o método de Euler. E faço simplesmente uma média dividido por 2. Tá? Lembre, né, que falei agora há pouco sobre essa tendência de formulação de métodos. A mesma forma funcional, só usamos uma diferente estimativa aqui para a direção onde a gente vai buscar a próxima solução. A ideia desse método e a do slide anterior, tá, e também de muitos dos métodos que vão vir a seguir, é a seguinte: quando a gente usava os métodos de Euler, a direção para onde a solução avançava em cada passo era baseada na informação em um único ponto, seja no ponto presente, como no método de Euler, ou no ponto explícito, ou no futuro, como no método implícito. Ou seja, como se a gente tomasse uma única opinião para decidir para onde a gente caminharia nosso próximo passo. Com esses métodos agora, tá? Antes de dar cada passo, é como se a gente ouvisse mais de uma opinião e decidir para onde ir. Ponderamos as diferentes opiniões e decidimos em que direção seguir. Como aqui nesse caso, pegamos a inclinação em 2 pontos distintos e tirando uma média, a gente decidiu para onde ir. Tá? Podemos mostrar também, nossa parte, só mostrar que esse método também é de segunda ordem, erro global de segunda ordem. Ou seja, tem uma melhor qualidade de aproximação com o método de Euler original, tá? Para o mesmo ΔT. Só que, novamente, né, ele requer 2 avaliações no passo de tempo. Tá? Só um comentário, a gente vai falar mais adiante sobre métodos do tipo preditor-corretor. Tá? Esse é um protótipo desse tipo de método, onde a gente prevê um valor e, usando esse valor, a gente faz uma correção em cima dele. Mas isso a gente vai discutir mais a seguir. Existe, na verdade, uma classe inteira de métodos que se baseiam nesse conceito de empregar múltiplas inclinações e soluções em diferentes pontos internos, tá? No intervalo de TI a TI mais 1, como a gente viu nesses 2 exemplos, para estimar a solução no próximo ponto. Só que ao invés de usar uma ou mais estimativas, nós podemos usar 3, 4, 5, quantas quisermos. Esses são os chamados, tá? Essa família é chamada de métodos de Runge-Kutta. Tá? São nomes de 2 matemáticos. Esse que eu vou apresentar é o mais famoso, o método de Runge-Kutta de quarta ordem, ou quarta ordem clássico. Muitos se referem a ele simplesmente como Runge-Kutta, tá? Mas como a gente vai ver a seguir, existem diferentes métodos, vários métodos com estrutura similar, tá? E que baseiam na seguinte ideia. Ó. Vamos entender rapidamente como funciona sem deduzir nenhuma equação, como a gente fez para os outros. Eles podem ser formulados a partir de fórmulas de integração numérica que vocês encontram aí nos livros. Nesse método, a gente usa uma equação similar, do método de Euler, ó. Só que, em vez de usar aqui na inclinação o valor da f avaliado no ponto presente ou no ponto futuro, a gente usa uma inclinação, uma direção de busca aqui k, que consistirá, então, numa média ponderada de múltiplas inclinações estimadas no intervalo. Por exemplo, no exemplo anterior, a gente tirou uma média de 2 inclinações. Então, a gente pode usar, na verdade, quantas quiser. E aqui tem uma ilustração para esse método em particular, de onde buscamos essas inclinações. Tá? E aqui, do lado esquerdo, as equações correspondentes a cada uma delas. A primeira inclinação é naturalmente a que a gente usa no Euler explícito. Então, usamos elas para estimar a solução num ponto intermediário, tá? Até como no caso do método do ponto médio. Só que usamos essa estimativa e a inclinação local para calcular novas estimativas internas, tá? No centro e no meio do intervalo. E, ao final, tomamos uma média. Ó. Então, no lugar desse K, eu tenho esse termo aqui, ó, 1/6, esse somatório. É como se eu desse, então, para essa inclinação total, pesos de 1/6 para K1 e K4, e de 1/3 para os pontos internos. Tá? Aqui seriam como a gente faz, então, a avaliação dessas quatro estimativas. Tá? E esses pesos, tá, são tipicamente determinados de forma a minimizar aí o erro da aproximação. Isso vai gerar, naturalmente, um método de quarta ordem, que a gente chama, daí que vem o nome, tá? Um erro local de ΔT na 5 e global de ΔT na quarta. Tá? Entretanto, ele requer aqui, ó, 5 etapas de cálculo, na nossa nova moeda, né, de custo, 4 avaliações de f por passo. Tá? Então, em princípio, ele seria um método mais custoso que os anteriores para avaliar a solução em cada passo de tempo. Tá? Mas como a gente vai ver nos exemplos a seguir, esse exemplo permite obter métodos de ótima qualidade com passos de tempo superiores aos usados nos métodos de Euler e nas versões modificadas. Daí o motivo deve ser bastante usado na prática, seja nessa versão original ou com variações. Tá? Só para citar, essa mesma estratégia, tá, de cálculo pode ser usada para criar métodos de qualquer ordem,
tá? Por exemplo, aqui métodos de segunda, terceira, podemos fazer de quinta, de sexta, tá? Sendo que quanto maior a precisão, a hora de aproximação, maior o número de avaliações de F em cada passo iterativo, tá? Isso vai levar a uma melhor qualidade, tá? Mas também a um maior custo computacional. Então, o que varia nesses métodos basicamente são as inclinações, os pontos onde a gente toma as inclinações e o peso de cada uma na média. Bem, eu mostrei esses vários métodos, tá? Mas qual seria a diferença prática entre usar um ou outro? Tá? Nós vimos até agora que eles diferem nas aproximações usadas para avaliar a solução em um ponto, tá? A partir da solução conhecida do ponto presente, consequentemente na ordem do método, na precisão esperada e no número de avaliações de F. Tá? E como podemos compará-lo de forma a escolher o mais apropriado, digamos, para um dado problema, uma classe de problemas? Vamos fazer aqui vamos ver como podemos fazer essa análise, né? E ver o que a gente tem que levar em conta. Então a gente tem que sempre buscar um equilíbrio entre três fatores. Primeiro, sempre buscamos uma solução com boa precisão, ou seja, uma solução com baixo erro, dentro de uma tolerância especificada, tá? Mas com custo computacional satisfatório, tá? Ou seja, melhor precisão com o menor custo possível. Não adianta a gente buscar uma solução de alta precisão, mas com um custo muito elevado. E, claro, precisamos sempre garantir a estabilidade. Evitar que o método leve a um crescimento e propagação de erros, tá? Como a gente viu lá na aula anterior, tá? Sem ter que usar um passo de tempo muito pequeno que possa levar, no fim das contas, a um aumento do custo. Tá, e por fim, como é que a gente faz uma estimativa desse custo? A gente já falou um pouco. Primeiro, temos que levar em conta o número de passos necessários para completar a solução no intervalo de 0 a t. Tá? Quanto menor o passo de tempo, tá? Para o mesmo intervalo de ΔT, tá? Maior o passo de tempo, menor o número de passos. Por exemplo, se eu tenho que resolver um problema no intervalo de 0 a 100, se eu uso um passo de 10, eu só preciso dar 10 passos. Se eu usar um passo de 1, tá? Eu vou precisar de 10 vezes, eu vou precisar de 100 passos, 10 vezes mais passos. Só a gente viu, né, que a precisão e a estabilidade são controlados por esse ΔT. E para um mesmo ΔT, uma forma de avaliar o custo relativo entre os métodos, como eu já disse, é o número de avaliações por passo. Métodos de baixa ordem, como os de Euler, requerem um número menor de avaliações. O método de Euler explícito, por exemplo, requer só um, tá? Mas eles são menos precisos. Os métodos de alta ordem, eles precisam de mais avaliações. Por exemplo, o Runge-Kutta de quarta ordem precisa de 4, mas, como a gente vai ver, eles são bem mais precisos. Portanto, o custo total, tá, pode ser estimado pelo produto, tá, do número de passos que a gente vai dar pelo custo de cada passo. Tá? Note que o que define basicamente o custo é a razão, o número de avaliações por ΔT. Se conseguimos, por exemplo, com o uso de um método de alta ordem, com mais número de avaliações, usar um ΔT mais alto, pode ser que essa razão que leve a ela se compense, né, e leve a um menor custo unitário. Ou não. Pode ser que ele use mais passos, tá, com um ΔT menor, tá? Ou seja, ele é mais econômico, digamos, por passo, mais econômico por passo, menos passos, mas a gente tem que usar um ΔT menor também. Então é essa razão que vai acabar definindo, e é isso que a gente vai avaliar nos testes a seguir, se vale a pena dar muitos passos baratos ou poucos passos caros, digamos assim. Então vamos fazer uma análise comparativa, tá, entre esses métodos vistos até agora. Tá? Vamos aplicar em três problemas, lembrando das diferenças de ordem de avaliações para cada um. Tá? Esse aqui eu coloco N, porque como ele é implícito, basicamente a gente tem que resolver uma equação iterativa em cada passo, uma equação, um sistema de equações algébricas. Tá? Então eu só coloco ele mais por questão de estabilidade mesmo, mas vamos focar por enquanto em precisão. E vamos tentar responder umas perguntas. Ó. Quanto podemos aumentar o passo de tempo em métodos de alta ordem, garantindo precisão e estabilidade? E para um mesmo passo de tempo, sabendo que o custo deles são diferentes, como é que fica a precisão? Tá? Então, como é que eu posso chegar aí num balanço entre custo computacional e precisão, tá? Variando aqui o passo de tempo para cada método. Então, aqui temos um exemplo resolvido na aula anterior com os métodos de Euler. Tá? Vou resolver o mesmo, resolvi com o método de Runge-Kutta e o Euler modificado. Não usei o método ponto médio, porque o desempenho é praticamente idêntico ao do Euler, modificado, por ambos serem de segunda ordem, serem métodos explícitos. Então, resolvi aqui os problemas com os 4 métodos, usando o mesmo espaço de tempo de 0 a 4. A solução exata é mostrada aqui no meio, né, com uma linha contínua. Vamos até dar um zoom para ver melhor o que acontece ali.
E claramente, ó, as soluções obtidas pelos métodos de Euler de primeira ordem e até o modificado estão um pouco distantes da solução exata, enquanto esse método de Runge-Kutta de quarta ordem fornece soluções em pontos discretos, ó, praticamente em cima da solução exata. Ou seja, como usamos uma aproximação mais precisa, né, de quarta ordem, é esperado que a solução obtida seja de melhor qualidade. Tá? Dá para ver, né, que esse método modificado de segunda ordem já apresenta uma melhora em relação aos métodos de primeira ordem, mas ainda menos preciso que o de quarta ordem. Vamos, se eu reduzir o passo pela metade, vamos ver o que acontece. Tá? Nós verificamos, vamos dar um zoom aqui também. Ó. Tá? A gente vê uma melhora do método de Euler modificado, tá? Mas o método de Euler implícito e explícito continua ainda um pouco distante, e o Runge-Kutta continua aqui acertando em cheio a solução, com um passo de tempo menor, né? Se já acertava aqui, então praticamente não vai mudar nada. Tá? Mas essa variação que a gente observou aqui no Euler modificado é uma observação interessante. Ó. Como a gente reduziu o passo pela metade, esses métodos de primeira ordem, de Euler original, eles reduzem o erro local em aproximadamente um quarto, visto que o erro local é de segunda ordem. Já o método Euler modificado, ele é de segunda ordem, o erro local é proporcional a passo ao cubo, né? Então ele é reduzido em 1 sobre 8. Tá? Portanto, a redução do erro e melhoria na qualidade da solução é sempre mais significativa para métodos de alta ordem quando a gente varia o passo de tempo. Tá? Para fechar esse exemplo, a gente podia fazer então uma comparação, digamos, de uma maneira mais justa. Tá? Como eu comentei anteriormente, vou até voltar aqui, ó, baseado no número de avaliações da função requerida, ou se preferir, o número de etapas de cálculo, né, para cada passo de tempo, o método de Runge-Kutta custaria 4 vezes mais que o método de Euler explícito. Tá? E esse método de segunda ordem 2 vezes mais que o Euler explícito. Então seria esperado que esses dois métodos aqui, ó, o modificado de quarta ordem, tivessem um desempenho melhor. Senão seria um desperdício de cálculo, né? Calcular mais coisas e chegar na mesma precisão. Mas então podemos testar o seguinte, ó, se o Runge-Kutta custa 4 vezes mais, nós podemos tentar usar o passo 4 vezes maior, lembrando que é a razão que importa, né, para o custo total, um passo 4 vezes maior, tá, que do método de Euler, e se esse aqui custa 2, esse aqui podemos usar um passo, então, 2 vezes maior. Tá? Então, o custo para chegar lá no final do intervalo seria praticamente equivalente. E a qualidade, será que seria a mesma, mantendo essa mesma proporção aqui? É isso que a gente vai ver agora. Se a gente olhar em detalhes, vou dar um zoom aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei ó, o Euler com ΔT 0,1, para o modificado usei um passo 2 vezes maior e para o Runge-Kutta 4 vezes maior. E aqui está o resultado. Note que, mesmo assim, os métodos de alta ordem levam vantagem. O modificado está melhor e o Runge-Kutta melhor ainda. Ou seja, mesmo que eu reduza, comparado aqui com o Runge-Kutta em 4 vezes o passo de tempo do método de Euler, tá? Ele vai me dar uma solução pior para o método de Runge-Kutta. Esse é o motivo do sucesso desses métodos de Runge-Kutta e de métodos de alta ordem. E o motivo de serem então usados na prática, seja na sua forma original ou em variações. Tá? Resumindo, sempre que for possível, a gente dá preferência para métodos de alta ordem, para a solução de PVIs, porque, independente, né, do custo unitário, são os que têm a melhor razão custo-benefício. Tá? Apesar de serem mais custosos por passo de tempo e mais trabalhosos de implementar, a possibilidade da gente usar passos maiores e mantendo a mesma precisão, tá, faz com que esse seja geralmente a escolha mais eficiente. Ó. Pode ver, enquanto o Runge-Kutta dá um passo, ele continua a solução. Eu dou 4 passos aqui, claro, solução bem distante ali. Vamos ver outro exemplo resolvido na aula passada, só para mostrar que essas mesmas tendências se observam. Nesse caso, lembrando, né, a solução cresce monotonicamente, o erro acumulado ao longo do tempo passa a ser mais visível, tá? E também levando a desvios mais consideráveis da solução esperada. Então, usamos aí o mesmo espaço de tempo de 0,4. Tá? Notamos aqui novamente o ótimo desempenho do método de Runge-Kutta de quarta ordem. Tá? Os métodos de Euler desviam bastante, né, pelo acúmulo de erro ao longo do tempo, vai cada vez se afastando mais da solução. Tá? E se vocês lembraram da aula passada, precisamos de ΔT bem menores para a gente conseguir chegar numa solução razoável. Tá? Reduzindo ainda pela metade não é suficiente,
Tá? O método, aqui no caso modificado, já consegue, né, um melhor resultado, mas, mesmo assim, a gente verifica a superioridade do método de Runge-Kutta de quarta ordem. Tá? Aqui, novamente, fazendo aquela comparação mais justa, né, usando passo de tempo 4 vezes menor para o de Euler, verifique-se que nem assim, tá, ele consegue ser equivalente ao método de Runge-Kutta de quarta ordem. Então, reforçando aí a superioridade, né, na qualidade da solução desses métodos. Então, só para fechar essa discussão, vamos fazer um balanço geral dessa análise, acho que é importante, e levantar algumas questões importantes, para não deixar a impressão, então, que esse método que a gente viu, o Runge-Kutta, é um método milagroso. Bem, em boa parte dos problemas, a recomendação é de usar métodos de alta ordem quando possível, pois nós conseguimos usar um ΔT que seja grande, alto o suficiente no cálculo, mantendo a precisão com um custo inferior, total, né, um custo total inferior a métodos de baixa ordem. Ou seja, atingimos um melhor custo-benefício, tá, entre custo e precisão, tá, e isso é válido para uma classe de problemas que a gente chama de problemas não rígidos, que engloba, na verdade, a maior parte dos problemas que a gente vai encarar. Nós vamos falar em mais detalhes sobre essa característica, né, de ser não rígido nas próximas aulas. Tá? Devo ressaltar que, apesar disso, métodos de baixa ordem ainda têm seu nicho de aplicação. Em problemas mais complexos, como em CFD, fluido dinâmico computacional, envolvendo a solução de escoamentos transientes, ou outra técnica, simulações de dinâmica molecular, um método de simulação em escala atomística, tá? Métodos de baixa ordem acabam ainda sendo usados por alguns motivos, tá? Mas isso é assunto para uma discussão mais aprofundada. Mas, assim, de forma bem resumida, esses métodos que eu comentei, são métodos que envolvem solução de sistemas GDOs, onde o cálculo da F é muito custoso. Tá? Então, isso pode limitar a utilização desses métodos explícitos de alta ordem. Tá? Então, você pode estar pensando, tá, podemos usar, então, na maioria dos problemas, esse método de alta ordem, que estamos seguros, podemos usar porque der e vier. Na verdade, não. Tá? Nós vamos ver nas próximas aulas exemplos práticos simples que mostram isso. Nós podemos pensar em duas fraquezas, não necessariamente fraquezas, tá? Pontos fracos, mas características que limitam o seu uso de forma irrestrita. Uma é essa aqui, que eu já comentei, marcando em vermelho, é a necessidade de calcular diversas vezes a função f para a solução no próximo ponto. Tá? Por exemplo, algum Runge-Kutta necessita 4 vezes o cálculo de f por ponto. Se o cálculo dessa f for simples, como os problemas que a gente resolveu, não tem problema. Mas se ela for trabalhosa, por exemplo, em problemas mais elaborados, como os exemplos que eu comentei ali de fluidodinâmica e dinâmica molecular, isso pode ser um grande limitante. Então seria interessante buscar métodos que apresentem alta ordem, mas que fossem mais econômicos, digamos assim, requerendo menos cálculos dessa F. Tá? Isso vai levar a uma nova classe de métodos que nós vamos mostrar a seguir, né, os métodos de múltiplos passos, mas antes disso comentar essa outra questão, que é a seguinte. O método de Runge-Kutta, tá, ele é um método explícito. E isso pode levar a problemas de estabilidade. Todos os métodos explícitos apresentam problemas de estabilidade. Tá? A gente viu esse problema lá na aula passada com o método de Euler explícito e ele acontece também para o método de Runge-Kutta para determinados problemas e determinados passos de tempo. Tá? Veremos que em certos tipos de EDOs e sistemas de EDOs que a gente chama de sistemas rígidos, essa questão de estabilidade será um grande problema. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso adiante. Nesses problemas vai ser necessário, para manter a estabilidade, reduzir bastante o passo de tempo, mesmo com o método de Runge-Kutta, fazendo com que a gente precise de muitos pontos para chegar ao tempo final desejado. Nós vimos lá dos métodos que o método de Euler implícito, apesar de ser baixa ordem, isso a gente viu na aula passada, ele não tem esse problema, simplesmente pelo fato de ser implícito. Tá? Claro, o preço a se pagar pelo uso de métodos implícitos é a necessidade de resolver equações algébricas em cada passo. Tá? Mas a gente vai ver que isso vai acabar compensando. Então, podemos pensar em alternativas para o método de Runge-Kutta de quarta ordem que potencialmente cobrisse esses dois pontos fracos. Tá? Por exemplo, se fosse possível a gente usar aproximações de alta ordem, como é usado no Runge-Kutta, mas sem ter que computar tantas avaliações, tá? Sem ter que usar tanto cálculos de F. Será que é possível? Tá? E outra possibilidade para contornar esse problema aqui, ó. Tá, tudo bem, alta ordem faz com que a gente caminhe em passos maiores, tá? De uma forma mais eficiente, mantendo a precisão. E se a gente formulasse um método implícito de alta ordem? Tá? A gente vai ver que existe, então, solução para isso. Então, alternativas, né, ao método de Runge-Kutta para cobrir esses dois buracos, que são chamados métodos de múltiplos passos. Então, isso é assunto da nossa próxima aula.
Muito obrigado pela atenção e até a próxima.